estudo, é com alegria que nós chegamos à lição de número 4 desse trimestre, cujo título é Dons de Poder. Nós falamos aqui da Congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nosso pastor é o pastor James Costa, a quem nós também saudamos. Eu sou o professor de Escola Dominical Diego Moraes. Eu me chamo Salomão. E assim nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. O texto áudio se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, e cita os versículos 4 e 5, que dizem: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura que você fará em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4, 9, 10 e 11. Então, assim, na introdução da nossa lição de hoje, nós vemos o autor dos comentários dizer o seguinte: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Então, queridos, nós estamos nesse trimestre estudando os dons espirituais. Nós vimos os dons de revelação, não é, irmão Salomão? E agora chegamos nos dons de poder. Esses dons que trazem à igreja a autoridade para promover acontecimentos sobrenaturais pelo poder do Espírito Santo. Maravilha, bom dia. Pai do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos com bênção do céu. Vamos dar início também agora ao nosso primeiro tópico da lição, certo? Tem como o tema, o primeiro tópico, o dom da fé. Esse primeiro tópico está subordinado a 1 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 9. E o primeiro ponto do primeiro tópico é: o que significa fé? Nós sabemos que na Epístola aos Hebreus, ele já traz uma definição, segundo a Bíblia, já do que é fé. Diz aqui: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11 do versículo 1, e o capítulo 11 de Hebreus vai mostrar uma galeria de homens da fé que botaram em prática a sua fé em Deus e não deixou nada abalar essa fé, certo? E no texto que o nosso pastor Alinaldo ele trouxe em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Assim, sendo a nossa fé em Deus fundamental para operações divinas entre homens. Quer dizer, a nossa fé em Deus ela é fundamental, ela é de suma importância. Quem coloca a sua fé em qualquer outra coisa que não é em Deus, ela não tem substância, é passageira, ela passa. Não tem eficácia, como se coloca a fé em Deus. Então, quem coloca a fé em Deus sabe que esse Deus é todo-poderoso para cumprir a sua palavra. Então, nós estamos vendo uma definição da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, certo? É esse, meu Diego, a definição de fé que o nosso pastor Rinaldo nos traz para nós na sua lição. Exatamente. E como nós estamos vendo os dons do Espírito Santo, é a fé como dom que estamos estudando aqui. E aí é pertinente, queridos, a gente apresentar a diferença. Classicamente, na teologia, nós temos a fé se apresentando em três formas. Em primeiro lugar, a fé natural, aquela fé do dia a dia, a fé como descreve Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé nas coisas que nós sabemos que vão acontecer e cremos que elas vão acontecer, e isso é uma expressão de uma fé natural. E temos a fé salvífica, é aquela fé que
por meio dela nós somos salvos, a fé em Cristo Jesus, citado em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que salva é a fé salvífica, a segunda expressão da fé. E aqui, a que nós estamos tratando nessa lição, é a fé como dom, um dom espiritual, uma fé sobrenatural. É aquela fé, queridos, que excede a fé natural. É uma expressão de fé sobrenatural. Um exemplo que eu vi sobre essa fé como dom era como na igreja primitiva, quando os irmãos sabiam que se reunir para cultuar o Senhor seria algo que poderia colocar a vida deles em risco, o Espírito Santo enchia de fé sobrenaturalmente alguns irmãos para inspirar os outros, e isso edificava toda a igreja. E esses irmãos inspirados por Deus, cheios de uma fé sobrenatural, eram os irmãos que inspiravam os outros com a fé como dom, para permanecerem, irmãos, se reunindo, crendo nas promessas do Evangelho. Amém. O irmão Diego falou sobre fé como dom, não é isso, irmão Diego? Isso. No item 3, ainda do primeiro tópico, certo? Temos o tema de exemplo bíblico do dom da fé. Como nosso irmão Diego já definiu muito bem falando sobre o dom da fé, a fé como dom, o nosso pastor Linaldo traz também uma definição muito boa também, a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Esse é o dom, a explicação sobre o dom da fé, certo? Vamos ver exemplo como o dom da fé. Quando guiou o povo de Deus, Israel, na saída do Egito, e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, você não vê que no relato de Moisés, ele fala com uma certeza sem precedente. É aquele dom da fé que Moisés já demonstrou para os que estavam ali a escutar a sua mensagem, o que ele falava. Ele diz aqui em Êxodo, capítulo 14, o versículo 13, o versículo 14, diz assim: não temais, estáis inquietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, hoje, agora. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia. Olha só como o exemplo bíblico do dom da fé, nós vimos claramente expressado aquelas pessoas que até duvidam, mas quando Deus realiza esse dom, há maravilhas, eles se calam, as pessoas se calam, certo? Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Olha só. Nós vimos também Abraão. Olha só. Você vai encontrar isso quando Abraão, aqui em Êxodo, o capítulo 22, o versículo 5, que diz assim: quando Deus pede a Abraão o seu filho, e ele caminha por 3 dias, e quando chega ao monte, antes de subir ao monte, no capítulo 22, o versículo 5, ele diz assim: então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só como Abraão tinha fé, que ele ia voltar com seu filho. Isso é prova concreta, exemplos bíblicos do dom da fé, que já no Antigo Testamento já vimos claramente esse dom, irmão Diego. É isso que nós vimos no primeiro tópico, as maravilhas, o dom da fé. O que significa o dom da fé? Vimos a fé como dom e exemplo bíblico da fé, nosso irmão Diego. Amém, glória a Deus. Então, no segundo tópico, nós vemos aqui um outro dom do grupo dos dons de poder. Primeiro, o dom da fé. Isso. E o segundo aqui que iremos estudar é o dom de cura, ou os dons de curar.
Primeiro ponto, o comentarista diz: o que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Então, se desde o Antigo Testamento nós temos Jeová, Rafá, que é o Deus que cura. No Novo Testamento, com a presença plena do Espírito Santo, esse dom também se manifesta, o dom de curar. E nós temos vários exemplos no Novo Testamento. A caminhada de Cristo e a pregação do Evangelho dele se dava em meio a muitas curas, né? Nos Evangelhos nós vemos que todos os enfermos que vinham a ele iam sendo curados. São vários os exemplos. Os apóstolos também perpetuaram esse dom e até o dia de hoje, queridos, nós cremos. Esse dom acompanha todos os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. E a cura também é um deles, a manifestação da ação poderosa do Espírito Santo, curando enfermidades físicas, de forma visível e patente. Amém, irmão Diego. Vamos dar sequência à nossa lição. Nós estamos estudando agora o segundo tópico da lição, que é dons de curar. Vimos no item 1, nosso irmão Diego falou sobre o que são os dons de curar. E no item 2 do segundo tópico, vamos ver a redenção e as curas. Quando o autor, no posterior, ele se refere à redenção e às curas, ele diz aqui na lição: apesar de o crente ser redimido pelo sangue, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ou no sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, quer dizer, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Por quê, irmãos? Porque a nossa redenção plena só vai acontecer quando Cristo vier buscar a sua igreja, nos levar. Nós vamos ganhar um corpo transformado, a morte já não tem mais domínio, as doenças são exterminadas, são eliminadas, certo? Lá no céu não vai morrer ninguém, não vai passar mais caixão lá inteiro, porque todas as curas, todas as enfermidades, Deus vai levar sobre si. Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. E na sequência, Paulo, ele falando sobre a redenção, ele falando aqui em Romanos capítulo 8, versículo 23, ele diz aqui, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Estão vendo como isso vai acontecer? Como eu falei, vai acontecer sim, e nós aguardamos, esperamos ansiosamente por esse dia glorioso. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda a sorte de doença. Então, muito cuidado quando você estuda a palavra de Deus, que você se acha um super crente, que você está imune às doenças. Não, negativo. O sol nasce para o justo e para o injusto também. Então, acontece ao ímpio, acontece ao crente, ao salvo também. Então, está sujeito a isso aí. Então, a redenção e as curas só vai acontecer plenamente quando Cristo vier buscar a sua igreja e vamos receber um corpo transformado. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Esperança nossa. Porque isso é importante ressaltar, irmão Salomão, que embora as curas, e está no plural assim, no original, nós encontramos dons de curas, né? No plural. E embora isso seja uma manifestação do Espírito Santo, não é de maneira nenhuma a obra central de redenção. É disso que fala o autor, não é? Verdade, correto. Porque todos os homens que foram curados, os coxos que voltaram a andar, os cegos que voltaram a ver, ou mesmo o filho daquela viúva de Naim, que voltou à vida, todos eles hoje estão mortos.
aguardando o último dia, não é? Até serem chamados por Cristo. Isso quer dizer que o nosso corpo continua sujeito às leis do pecado e da corrupção que o pecado trouxe para o corpo. As enfermidades são uma expressão da corrupção do pecado. É isso que o autor da lição nos relembra, que embora a cura espiritual, a cura pelo Espírito Santo, né, de males físicos, seja uma forma de expressão, de maneira nenhuma está no centro da redenção, que é a salvação por Cristo Jesus. Então, no terceiro ponto, eu fiz esse gancho, irmão Salomão, porque entramos no terceiro ponto, onde ele fala sobre a necessidade desse dom, né, que é o de cura. Isso fica muito claro, né? Nesse mundo incrédulo tem esse propósito. Porque Paulo fala sobre isso, né? Quando mesmo quem não conhece é exposto à manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo, é convencido pela palavra que se anuncia, tem esse propósito, né? Ele diz que mesmo aqueles que não conhecendo a Deus entram na igreja e têm a sua vida revelada, caem com o rosto em terra adorando, né? São convencidos da presença. E é isso que o autor da lição, o nosso comentarista, fala aqui no terceiro ponto, onde ele trata sobre isso. Todos os dons têm esse propósito, né, queridos? Edificar a igreja. Como é que não temos a nossa fé renovada, a nossa fé edificada, quando estamos diante de um milagre que o Espírito Santo faz? Isso traz renovo, alegria, edificação. E não é esse o propósito dos dons espirituais? Edificação da igreja. Então o autor chama atenção para isso, nesse terceiro ponto desse segundo tópico. Amém. Vamos dar início agora também ao nosso terceiro tópico da nossa lição. Tem como tema o dom de operação de maravilhas. Ele está subordinado a 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. Tá certo? O dom de operação de maravilhas, que é o terceiro tópico da nossa lição. E o primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: o dom de operação de maravilhas, que seria esse dom de operação de maravilhas. Este dom realiza as obras extraordinárias, além do poder humano. E é bem forte nós destacarmos sobre o significado deste dom de maravilha. Diz assim: é a capacidade sobrenatural que o Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, concede à sua igreja, a fim de que esta opere sobrenaturalmente no terreno natural, com o objetivo de demonstrar o poder de Deus e a autoridade da mensagem evangélica. Aleluia! Estão vendo o significado desse dom de maravilha? Certo? Então, ele tem esse objetivo para a edificação da igreja, certo? Mostra a autoridade de Deus na igreja também, tá certo? E também da pregação do Evangelho, da mensagem de Deus. É um atestado que Cristo está presente. A igreja não está só. Como alguns dizem que ele planejou tudo, foi aí, viajou e deixou a igreja sozinha. Isso não é verdade, não é verdade. Ele está presente e nunca abandonou a sua igreja. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Então, o dom de operação de maravilha é importante, irmãos, demais, porque ele sai do natural, do nosso natural, certo? E é visível, É um ato que Deus realiza e é visível. O olho humano está vendo, está presenciando, certo? Que é o dom de operação de maravilha, nosso irmão. Exatamente, irmão Salomão. Esse é o terceiro dom do grupo, né? Dons de poder. Dons de poder, é verdade. E aqui o autor da lição traz alguns exemplos bíblicos desse dom, né? Esse dom que é o de operação de maravilhas. Ele cita o nosso bom mestre. Jesus repreendeu o mar e aquietou aquela tempestade, né? Visível, né? Esse é um exemplo, palpável, visível. Isso. E veja como tem ele causa esse efeito, né, queridos? Nessa ocasião, os discípulos disseram para si, entre si, quem é esse, né? Que até o mar
lhe obedece. Que coisa! E esse é o efeito que tem a manifestação de uma maravilha sobrenatural, né, irmão Salomão? É edificar a fé, fortalecer, alegrar. Glória a Deus. Deus não faz nada sem propósito. E aí ele continua citando alguns outros exemplos, como os que nós mencionamos, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. Esses são exemplos de operação de maravilhas, queridos. E aqui nós vemos em Lucas 1,37 a declaração de uma verdade imutável, atual e eterna. Para Deus, nada é impossível. Nós batemos muito nisso, nessa tecla no início da revista, e nunca é demais reforçar. As manifestações do Espírito Santo não se restringiram aos dias dos apóstolos ou de Cristo. A promessa é de que esses sinais seguiriam a todos os que crescem. E nós cremos que eles seguirão os que crerem até a consumação dos séculos, queridos. E assim a gente chega, né, irmão Salomão, ao terceiro ponto desse terceiro tópico. Amém, né? Que maravilha, né? O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim: distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Vocês vão ver que ao longo da história da palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, houve distorções, sim, muitas distorções. E era preciso, Deus levantou alguns homens de Deus, foi levantado para combater as distorções. E não é diferente de nós nos dias atuais. Nós somos levantados por Deus para pregar a palavra de Deus e zelar pela palavra. Parece que nos dias de hoje as pessoas estão fazendo o contrário que Paulo escreveu aos Romanos. Estão se conformando com o mundo. Estão aceitando tudo que o mundo oferece. Todas as ideias, todas as filosofias distorcidas dos homens, estamos aceitando de bom grado. Mas Deus nos levantou para ser uma atalaia, para pregar a palavra de Deus e ser firme e constante. Então as distorções apareceram muitas. Na nossa lição diz assim: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cruz dos enfermos. É outra distorção que ao longo da história veio ensinado, veio passando de pai para filho, que nós temos temos que decretar, temos que exigir, e alguns sobressaem e dizem que temos que colocar Deus contra a parede. Olha só a parede, a parede tem que ser grande, né? Para colocar Deus contra a parede. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então são essas distorções. Mas a Bíblia nos ensina a orarmos, sim, pelos enfermos. Tiago capítulo 5, o versículo 14, ele diz assim, está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Isso é importante saber sobre isso. Tiago não manda exigir a cura? Não. Decretar? Não. Ele não manda exigir, Tiago não manda exigir, decreta, exija. E se for possível, diga no seu nome. Não, nada disso. Ele diz, no nome do Senhor. Manda ungir, orar, e é no nome do Senhor. Isso é importante a gente saber sobre isso. Porque as distorções, irmãos, aparecem assim sutilmente. Quando você menos espera, aparece, certo? A oração do justo pode muito em seus efeitos, certo? Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele fala sobre isso. Independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensina que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos capítulo 16, versículo 18, fala sobre isso. Nessa responsabilidade, orar, pedir para curar. Então, nós temos essa responsabilidade, o dever, e é por amor. Quando se faz isso por amor, irmão Diego, tenho certeza que Deus recebe a nossa oração e está escutando a oração de cada justo, porque ele exalta a Deus, certo? O nome de Cristo, certo? Então, nós sabemos que Deus escuta a nossa oração. O que quem impõe as mãos sobre os enfermos não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for
curado. Muito cuidado com isso. É outra distorção que nós vimos também ao longo da história das igrejas. Um irmão ou uma irmã Diego, que, olha, aquela irmã tal, que se ela orar, o enfermo é curado. Quer dizer, está dedicando a cura à irmã e não é a Deus. Ninguém pode ser... Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Tudo é para Ele. Quando a gente dedica uma cura a alguém, então estamos dizendo que essa pessoa, em outras palavras, é Deus. Ela é uma pessoa que nela emana poder e pode curar alguém. Não. Toda a cura vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é para Ele. Certo? Então devemos estar alerta contra essas distorções. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dia nem marcar horário para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito cuidado com as distorções que existem no nosso meio. Nós agradecemos por essa palavra. Agora vamos dar a conclusão com o nosso irmão Diego. Certo? Exato, assim a gente chega, não é, queridos? A conclusão dessa lição. A lição conclui com esse tom e é muito importante porque é muito atual também, não é, queridos? Eu acho que essa ideia, irmão Salomão, de exigência, de decretar, determinar, é o sintoma de uma doença. E a doença é colocar o homem no centro do Evangelho, quando é Cristo que deve dentro do Evangelho. É verdade. Esse sintoma, essa autoridade que não nos foi dada, mas tudo que pedimos sujeitos a Cristo. E Ele concede pela sua bondade e misericórdia. E o autor da lição, então, assim conclui, dizendo o seguinte, na conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. E assim a gente conclui relembrando esse propósito dos dons espirituais, queridos, a edificação da igreja. Mais uma vez, nós precisamos relembrar que Ele espera que nós sejamos bons despenseiros da graça. Como disse o apóstolo Pedro, o despenseiro não é dono do que tem na despensa, mas ele sabe que o que tem lá é para servir os que estão na casa. Assim, quem possui o dom espiritual precisa ter essa consciência. Ele não é dono da graça, mas ele é um servidor da graça para os seus irmãos e para a edificação da igreja. Ele, assim como a figura do despenseiro, irmão Salomão, é como o garçom. O seu propósito é servir aos irmãos. E que o Senhor nos dê sempre a capacidade de mantermos fiéis a esse propósito, de servir uns aos outros. Nenhum dom espiritual nos torna mais importantes, não é, irmão Salomão? Ou menos importantes. Ou a ausência dos dons menos importantes. É tudo pela graça. Então assim a gente conclui a nossa lição de hoje, agradecendo mais uma vez a sua participação, pedindo que você se inscreva no nosso canal, se puder, nos ajude com aquele seu joinha, deixe seu comentário, a sua pergunta, a sua observação, nós teremos o maior prazer em responder. Fique na paz do Senhor. A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.